Olá a todos, bem-vindos a mais uma preleção do nosso Centro Espírita da Consolação. Então vamos iniciar com a nossa prece de abertura. Vamos agradecer a oportunidade de estarmos tendo contato com essa doutrina espírita, oportunidade de estarmos tendo contato com o Evangelho, aos ensinamentos trazidos por essa doutrina, pelo nosso Mestre Jesus, ao apoio que temos dos nossos amigos espirituais, que estão sempre nos orientando, nos dando força para seguir nesse caminho. Assim seja, graças a Deus. Bom, hoje o tema da casa é o maior mandamento, que são os itens 1 a 4 do capítulo Amar o Próximo como a Si Mesmo, do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 11. Então, o item 1 é uma passagem evangélica que está em Mateus, capítulo 27, versículos 7 a 12. Diz assim: Mas os fariseus, quando ouviram que Jesus tinha feito calar a boca dos saduceus, juntaram-se em conselho. E um deles, que era doutor da lei, tentando-o, perguntou-lhe: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Estes dois mandamentos contêm toda a lei e os profetas. Então Jesus, quando estava encarnado aqui, ele estava incomodando um pouco, os religiosos da época que tentavam tirar proveito da religião, E aí os saduceus, que eram uma seita ali da época, eles foram falar com Jesus, e aqui fala que Jesus calou a boca deles, quer dizer, deixou sem argumentos, E aí veio um doutor da lei, então alguém que entendia de religião, e perguntou para Jesus qual que é o maior mandamento. Porque queria colocar Jesus em contradição, A gente sabe lá dos 10 mandamentos, se Jesus fala não matarás, então eles vão falar, então pode cobiçar a mulher do próximo. Então tentaram deixar Jesus sem resposta. Mas Jesus é Jesus, Espírito mais evoluído que encarnou aqui na Terra. E aí ele dá essa resposta, que tem todos os mandamentos, ele mesmo fala. Jesus resume a Bíblia aqui pra gente, nessa frase. E aí a gente vê que Jesus coloca o amor de Deus, nessa tradução como de todo o teu coração, toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Às vezes a gente acha que amar a Deus é apenas fazer uma prece, ou dizer que a gente acredita nele, mas Jesus coloca aqui que é todo o nosso ser, razão, sentimento, emoção. Então, entender as situações que acontecem com a gente, isso é entender a Deus. Então a gente ainda não chegou lá, mas já entende que amar a Deus é muito mais do que apenas fazer uma prece, uma oração. Envolve todo o nosso ser, de novo. Mas aí ele nos dá uma orientação, Ele fala assim, tem um segundo que é semelhante, Amarás o teu próximo como a ti mesmo, Então Jesus coloca na relação com o próximo o nosso amor a Deus, Porque se a gente não ama quem a gente vê, a gente vai conseguir amar quem a gente não vê, que é Deus. Então, para amar a Deus, a gente precisa amar o próximo, É até um balizamento, Como que é a nossa relação com o próximo? É aí que a gente vê como que é a nossa relação com Deus, Não adianta eu querer amar a Deus se eu trato mal o próximo, se eu sou egoísta com o próximo. Então, a nossa relação com o próximo nos diz como é a nossa relação com Deus,
Então é isso que Jesus nos diz aqui. E aí no item 2, passagem também nesse tema, né? O Kardec traz duas passagens evangélicas. Em Mateus, também no capítulo 22, versículos 7 e 12, Jesus fala assim: e assim, tudo que quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. E em Lucas, né, capítulo 6, versículo 31, Jesus diz assim, segundo Lucas, Jesus diz assim: tratai todos os homens como quereis que eles vos tratassem. Então essas duas passagens escritas de maneira diferente, né, e por dois evangelistas diferentes, Mateus e Lucas, elas nos trazem o mesmo pensamento, né? Se a gente pode dizer assim, que Jesus coloca assim: amar o próximo, né? Não é não fazer nada, não é deixar de fazer o mal. A gente às vezes acha que é isso, né? Mas ele coloca um verbo, uma ação, né? Ele coloca em que devemos fazer o que gostaríamos que o próximo nos fizesse, né? Então, às vezes a gente acha que amar é ficar no ócio, né? Ou não fazer nada, mas amar às vezes até descobrir o que o próximo precisa sem ele pedir, né? Jesus coloca o amar na ação mesmo, né? E aí, o item 3, também em Mateus, capítulo 18, versículos 23 a 35, Mateus traz uma parábola que Jesus conta, né? Uma parábola é uma história que Jesus constrói, né, para a gente entender um ensinamento, né? E a gente sempre vai tirando mais coisas da parábola. Mas, segundo Mateus, Jesus disse assim, né? O reino dos céus é comparado a um rei que quis tomar contas a seus servos. E tendo começado a tomar as contas, apresentou-lhe um que devia 10.000 talentos. E como não tivesse com que pagar, mandou o seu senhor que o vendessem a ele e a sua mulher. E como não tivesse com que pagar, mandou o seu senhor que o vendessem a ele e a sua mulher e os seus filhos e tudo o que tinha, para ficar pago da dívida. Porém, o tal servo lançou-lhe aos pés, fazia-lhe esta súplica: tem paciência comigo, que eu te pagarei tudo. Então, o Senhor, compadecido daquele servo, deixou-lhe ir livre e perdoou-lhe a dívida. E tendo saído esse servo, encontrou um de seus companheiros que lhe devia 100 dinheiros. E lançando-lhe a mão na garganta, o asfixiava, dizendo-lhe: paga-me o que deves. E o companheiro, lançando-lhe aos pés, rogava, dizendo: tem paciência comigo, que eu te satisfarei tudo. Porém, ele não atendeu, retirou-se e fez que o metessem na cadeia, até pagar a dívida. Porém, os outros servos, seus companheiros, vendo o que se passava, sentiram-ne fortemente e foram dar parte a seu senhor de tudo o que tinha acontecido. Então, o fez vir seu senhor e lhe disse: servo mau, eu te perdoei a dívida toda, porque me viste rogar isso. Não devias tu logo compadecer-te igualmente do teu companheiro, assim como também eu me compadeci de ti? E, cheio de cólera, mandou seu senhor que o entregasse aos algozes, até pagar toda a dívida. Assim também os tratará meu Pai Celestial, se não perdoares do íntimo dos vossos corações aquilo que vos tenha feito vosso irmão. Então Jesus conta essa parábola, né, usando símbolos da época, né, que na época existiam os reinos ali, né, eram divididos em reinos a sociedade, e ele fala do reino do céu, né, que é a felicidade, né. E aí o servo vai lá, deve 10.000 talentos, né,
deve dinheiro pro rei dele lá, né? E tem uma dívida grande, né? E ele implora, e o rei é bom e fala, não, eu te perdoo e você me paga, né? Deixou ele pagar. Só que aí ele encontra alguém que devia para ele e ele faz ao contrário do que o rei fez, né? Que ele precisava pagar o rei. E isso resume o nosso dia a dia, né? Como eu disse, são vários ensinamentos, né? Mas o principal aqui, que eu acredito que a gente possa tirar, é que é muito comum, né, a gente, nos nossos erros, a gente dá uma desculpa. Eu fiquei com raiva porque eu tô num dia ruim. E a gente espera que a pessoa entenda, né? Eu fiquei com raiva porque eu peguei trânsito, cheguei atrasado. E a gente espera que a pessoa entenda. E às vezes desconta em quem a gente ama, que tá em casa. Mas aí a pessoa tá do nosso lado, fica com raiva, não tem desculpa, né? A gente não coloca alguma coisa que como posso dizer, que possa aliviar, né, o erro da pessoa. Não, a gente é duro, né? Ou como vai ficar com raiva comigo? Não pode. O que eu fiz pra pessoa? Então, o erro do outro, a gente sempre é duro com o erro, sem aliviar pra nada. E com a gente sempre alivia, né? Tem um motivo que eu fiz. E aí Jesus põe essa parábola que assim, a gente sempre precisa de perdão também, né? Se a gente reencarnou, a gente já foi perdoado, né? E estamos aqui para poder melhorar. Deus nos perdoou e permitiu que a gente viesse aqui melhorar. E se a gente colocar a mão na consciência, a gente sempre vai precisar do perdão no dia a dia, né? Somos imperfeitos e vamos errar, né? Então, se a gente quer ser feliz, estar nesse reino dos céus, né? A gente precisa perdoar, porque isso vai fazer bem a nós mesmos, né? Quando conseguimos o perdão. Conseguimos perdoar, desculpa. E aí é isso. E aí o Kardec comenta, né? Fundamentado nessas passagens, que isso resume tudo, né? Fazer ao outro o que gostaríamos que fizesse a nós, resume toda a lei de caridade. Todos os nossos atos, se a gente basear nessa colocação, né, a nossa vida ela vai ser uma vida de caridade, né? E aí ele coloca ainda, né, quando os homens, né, quando nós aqui na Terra praticarmos isso daí, ela vai ser base de todas as instituições, né? E aí a paz vai reinar aqui na Terra, né? Às vezes a gente acha que amar, perdoar, não falar um não, né? Não pôr uma lei, mas não é isso, né? Como que a gente gostaria de receber um não? Então amar o próximo como a si mesmo é se amar também. Então a gente colocar limites, né? É se respeitar, respeitar a si mesmo, que a gente consegue respeitar o próximo, respeitando o próximo que a gente consegue nos respeitar, né? Então aí Jesus, né, de toda a sua evolução, resume, né, toda a caridade nessas passagens aí. Então é isso. Então vamos fazer as nossas vibrações, vamos vibrar pelo nosso SEC, né, por todas as suas atividades online e presenciais, para os seus trabalhadores e assistidos, a todos aqueles que procuram a casa. Vamos vibrar para todos aqueles que precisam de uma mensagem positiva do Evangelho de Jesus, que possam encontrar. E vamos vibrar para aquela pessoa que a gente sabe que está precisando, que ela possa receber essas nossas vibrações. E agora vamos nos colocando à disposição do passe.
Então agradecemos por estarmos aqui reunidos, né? E que assim seja, graças a Deus.